Jesus Cristo. Nós vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler as Escrituras no livro de Jó. Se encontra antes do livro de Salmo e depois do livro de Esther. Hoje eu quero tomar uma porção da mensagem "É sua vida digna do Evangelho?" E nós vamos pegar aqui a partir do versículo 6 do capítulo 1 de Jó. Vamos pegar aqui um paralelo entre a vida de Jó e a vida de William Branham. Jó capítulo 1, versículo 6. Esse barulho aí dos instrumentos. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: "De onde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor e disse: "De rodear a terra e passear por ela." E disse o Senhor a Satanás: "Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal." Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: "Porventura teme Jó a Deus debalde?" O que significa isso? Em outras palavras, porventura Jó não teme o Senhor porque o Senhor só dá e lhe enche de bens? Porventura Jó não faz isso só porque tu enches de bens e ele está sempre bem? Ele está tudo bem? Tudo bem em casa, tudo bem no trabalho, tudo bem? Deus entendeu a capciosidade da sua pergunta. 10. Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de tuas mãos abençoaste e o seu gado está aumentado na terra. Mas pare de abençoá-lo, em outras palavras. Pare de abençoá-lo. Pare de protegê-lo. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema na tua face. E disse o Senhor a Satanás: "Eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão." E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Ou seja, os filhos de Jó foi na casa do irmão mais velho. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: "Os bois lavraram e as jumentas passeiam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feridos ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova." Ou seja, assaltantes assaltou o gado e também os servos também mataram o moço. Somente escapou para trazer a notícia. Presta atenção na notícia. Estando este ainda falando, enquanto esse rapaz ainda continuava a falar para Jó, veio outro e disse:
fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te fazer a nova. Fogo do céu, Deus enviou? Nem discernindo, ele estava discernindo que aquilo não tinha nada a ver com Deus. Tem muita gente aí pensando que é fogo de Deus certas coisas. Estando ainda falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços também feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Estando ainda este falando, terceiro, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão mais velho, primogênito, eis que um grande vento, uma ventania, uma tempestade, sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos, os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus a culpa. Amém, irmãos? Vamos então orar. Senhor Deus, Pai Celestial, aqui está uma porção da Tua Palavra. Nós sabemos, ó Pai, que aqui está uma grande lição de uma pessoa que tinha se encontrado com Deus, que tinha uma experiência com o Senhor, que tinha uma vida baseada na Tua Palavra. E Satanás tentou negá-lo, Senhor. Tentou negá-lo, fazer com que ele negasse ao Senhor. E, no entanto, Satanás tirou tudo o que ele possuía: gado, servos, tudo, plantação, filhos. Tirou tudo aquilo que ele possuía para sobreviver, e a felicidade dos seus filhos. E, no entanto, Jó glorificou o Senhor, dizendo que o Senhor mesmo havia dado, reconhecendo que o Senhor tinha dado e reconhecendo que o Senhor tinha tomado. Em tudo isso, ele não atribuiu ao Senhor a culpa. Ele apenas agradeceu. Senhor Deus, será que nós aqui, será que tem alguns Jós em nosso meio? Será que podemos encontrar alguns Jós aqui no nosso meio? No meio do povo? Será que estamos prontos para serem atribulados em tal situação? Às vezes, pequenos problemas, coisas tão insignificantes, já negamos o Senhor. Tem misericórdia, meu Pai. Perdoa nossos pecados. Que a mão de misericórdia do Senhor nos ajude. No nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Muito bem. Deus abençoe a todos os irmãos. Que a graça do Senhor ajude cada um, né? Amém. Paulo chegou a dizer uma vez que a nossa fé tem que ser a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo.
Essa expressão que acabei de falar é até usada nas pregações de abertura do programa Fé para Vencer, do pastor Joaquim Gonçalves, de Goiânia. Fé para vencer, a fé que vence o mundo. E nós, como cristãos, nós temos que chegar a um nível de fé em que nós podemos vencer o mundo. Jesus, quando estava aqui na terra, o mundo lutou com ele, contra ele. Mas no final ele disse: eu venci. Eu venci o mundo. Mas como ele venceu o mundo? Como ele venceu o mundo? Como que Jesus venceu o mundo? Em primeiro lugar, ele era a palavra. Mas ele estava sujeito às mesmas paixões. Ele estava sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações. Segundo lugar, ele foi obediente em tudo. Ele só tinha uma coisa a fazer, e essa era a vontade do Pai. Terceiro lugar, ele se mantinha o tempo todo o seu foco na palavra. Mombrana chega a dizer que Jesus, quando estava aqui na terra, ele viveu ao mesmo tempo em dois mundos diferentes: o mundo natural e o mundo espiritual. Ele soube muito bem viver em os dois mundos, sem atrapalhar nenhum, sem congestionar nenhum. E, no entanto, o irmão Branham diz nessa mensagem: é sua vida digna do Evangelho? É uma pergunta. É sua vida digna do Evangelho? Ele disse que sem a experiência do novo nascimento, ele disse que um crente, um cristão, uma igreja, sem a experiência do novo nascimento, com certeza em alguma ocasião ele vai negar a palavra. Ele negará a Deus. Preste atenção que eu vou repetir. O profeta irmão Branham disse que o cristão, ou a igreja, ou qualquer pessoa que não tenha ainda tido uma experiência com Deus, pessoal com Deus, por meio do novo nascimento, em algum momento da sua vida, diária ou contínua, ou semanal ou mensal, ele estará em constantes problemas negando a Deus, seja ela com palavras, ou seja ela com obras. Porque somente o novo nascimento, por meio do Espírito Santo, é que não permitirá. Porque através do novo nascimento, através do batismo com o Espírito Santo, quem possui tal experiência, quem possui tal, ele sempre dirá amém para a palavra. Ele não pode negar. Se a pessoa tem Deus por dentro, que é o Espírito Santo, por meio da entrada do novo nascimento, como que Deus pode negar a si mesmo? Porque o novo nascimento é o caminho, a abertura, é a avenida limpa para o Espírito Santo, para Deus fazer morada. E como que Deus, o Espírito Santo, pode negar o próprio Espírito Santo? Como ele poderá, em algum momento da vida daquele cristão que está vivendo naquela cristã, poderá negar a si mesmo, negar a palavra?
No parágrafo 145, a sua vida digna do Evangelho, ele disse: se é a palavra e Deus disse assim, aquele Espírito em você contenderá com a palavra todas as vezes. Porque o genuíno Espírito Santo lutará com a palavra, não contra a palavra. Amém. Amém, irmãos? Lutará com a palavra, porque a palavra é vida e espírito. Jesus disse: minhas palavras são vida. E se você tem vida eterna, e Ele é a palavra, como pode a palavra negar a palavra? Que tipo de pessoa faria você de Deus? Esta é uma coisa para saber se você é um cristão, quando você pode plenamente concordar com cada palavra de Deus. Aleluia. E você encontrará a si mesmo em amor com o seu inimigo. Amém? Amém. Então, quando nós temos aí um processo longo. Recebemos a palavra de Deus, somos justificados. Depois de justificados, somos santificados. E depois de santificados, estamos prontos para receber o Espírito Santo. E depois que esse Espírito Santo entra, ele apontará cada palavra com um amém. Amém. Aleluia. E depois que esse Espírito Santo estiver emanado, possuído, todo esse vaso, todo o meu ser, ele então passa a ter as atitudes, não mais minhas, as atitudes de Deus. Amém. E então o que Deus faz? Aí ele fala aqui, que ele faz até aquilo que você jamais pensaria em fazer com o seu espírito: amar o seu próprio inimigo. Hein? A pessoa que mais te aborreceu nessa vida, você pode amá-lo? Pode? A pessoa que já te deu mais prejuízo, você pode amá-lo? Você pode perdoá-lo? Você pode estender a mão para ele, para ela, seja lá quem for, e dizer: meu amado, meu precioso. Não como Paulo disse, amor fingido. Não amor fingido, mas um amor genuíno. E quando isso acontece, aí nós temos outro sermão pregado pelo profeta chamado amor divino. Você possui amor divino, irmão? Hein? Você possui amor divino? Você pode com certeza chegar na pessoa que perturbou você, que caluniou você, porque esses declaradamente eram seus inimigos. Ou um pai que fez algo que deixou ali guardado no coração, ou a mãe que fez algo, ou um tio, uma tia, ou um patrão, ou um empregado, ou um vizinho, uma vizinha, ou até mesmo um irmão na igreja. Uma conduta antibíblica, uma ação indevida, e que por ocasião da infelicidade ocorreu tal coisa, e você então adquiriu um complexo dessa pessoa. Porventura esta pessoa pode entrar no seu coração? Ela pode achar um lugarzinho no seu coração para amá-lo? O profeta irmão Branham disse: se você não pode, você também não pode entrar no céu. Verdade. Porque o profeta disse que só vai entrar no céu o amor divino. Amém. Se você não pode, pastor, mas é difícil. O que fulano fez comigo, o que fulano fez comigo, não dá não, pastor. Então, Jesus mesmo, se vós não perdoardes uns aos outros, como é que fica?
Se vós não perdoardes uns aos outros, vosso Pai que está no céu também não nos perdoará. Ah, pastor, mas está difícil, viu? Está difícil. Eu carrego uma mágoa, eu carrego um sentimento, já tem 10, 15 anos. Ah, é? Então você nunca nasceu de novo. Tem medo de falar. Você nunca nasceu de novo. Nunca recebeu nada. Apenas um religioso, uma religiosa. E assim por diante. O profeta Irmão Branham disse que o Espírito Santo faz nós agir de maneira que com outro espírito que você vivia jamais faria. Hein? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Você deixa passar batido? Não, o dedo está guardado. O dedo está guardado. Você tem esse tipo de atitude? Você nunca foi um cristão. Nunca foi um cristão. Verdade. Tomara que o que ele fez comigo, outro faça com ele. Nem na porta do céu você chega. Hein? Essa é a sua atitude. Talvez você nem fala para ninguém ouvir porque é feio, porque você é crente, carrega a Bíblia, mas lá dentro da mente você pensa. Lá no coração você imagina. Hein? Estamos aptos a amarem nossos próprios inimigos como a você mesmo? Então você observa bem que o irmão Branham, nesse parágrafo, ele disse: se você tem vida eterna e ele é a palavra, como pode a palavra negar a palavra? Que tipo de pessoa faria você de Deus? Esta é uma coisa para saber se você é um cristão. Quando você pode plenamente concordar com cada palavra dessa Bíblia, e você encontrará a si mesmo em amor com o seu inimigo. Então, vejam bem, o profeta irmão Branham, nessa mensagem, ele diz que uma vida sem o novo nascimento, sem uma experiência, sem uma mudança de natureza, não é uma vida digna do Evangelho. Agora, pense bem a expressão e a tonalidade que tem essa palavra. Vou repeti-la. O profeta irmão Branham diz que se você não tem obtido o novo nascimento por meio de uma experiência cristã, tendo em vista uma mudança de natureza, você não tem uma vida digna do Evangelho. Verdade. O profeta diz que se isso não existe em você, tem um monte de coisa que você não será capaz de fazer. Por exemplo, suportar a pressão, suportar as provas, suportar as tentações, as adversidades, não suportará ser perseguida, não suportará alguém falar de você. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Isso pela falta do novo nascimento. Verdade. Sim. Tem cristão, e em aspas, que se alguém falou dele, ele já quer logo arrancar 1001 balas Não vou deixar para amanhã não, o negócio comigo é agora. Ali, ó. Quarto degrau. Temperança. Na mensagem Igreja e Sua Condição, o irmão Branham diz: você é um que explode facilmente? Às vezes tem cristãos que carrega uma natureza, um gênio. O irmão Branham disse que ele era gênio, de temperamento forte. Uma pessoa de temperamento forte,
que já nasce com aquilo, mas ele não pegou espírito nenhum, mas nasce com aquilo, é diferente de uma pessoa que apanha espíritos e então tem esses tipos de atitude. Mombrana chama de temperamento. Mombrana fala da temperança. Mombrana fala que a pessoa tem uma temperança hostil, uma temperança forte. Ele não mede as palavras, ela não mece as palavras, ela não mede, ele não mede. E o Mombrana disse: você fica agitado por qualquer coisa? Não fique. Satanás quer deixar você agitado. Ele quis fazer Jó ficar assim. A primeira notícia ficou no seu lugar. A segunda ficou no lugar. A terceira ficou no lugar. Parece que tinha uma âncora, né? E tinha mesmo a fé. Amém, irmão? Amém. Então, o Mombrana disse que às vezes a falta de temperança, na nossa temperança, porque fora daquela temperança bíblica, aquela temperança bíblica, às vezes nós temos temperança humana. Às vezes nós carregamos uma temperança humana o tempo todo. Verdade. Mas a temperança que eu estou falando não é aquela humana, aquela que você é uma cabeça de fósforo. Mas é a temperança bíblica. Não estou falando de crentes temperamentais. Estou falando da temperança bíblica. Daquela que no momento de ira ou no momento de qualquer coisa, o Espírito está ali para proibir você de falar tal coisa. O Espírito Santo está ali para proibir você de dizer tal coisa. O Espírito Santo está ali para fazer você até mesmo nem blasfemar. Quem entendeu, irmãos? Irritar. Então, observe que o novo nascimento é um gargalo. O novo nascimento é uma espécie de barreira, uma espécie de barreira, uma espécie de campo, de força, pelas quais faz nós comportarmos no mundo em certas atitudes que outros comportamentos são diferentes. Jesus, quando estava aqui, ele disse para não trocar o mal pelo mal, mas que trocasse o mal pelo bem. Amém. Naquela antiga natureza que você tinha, se alguém fizesse um mal com você, tem troco. Verdade. Jesus disse: não, com essa nova natureza que tem, não troque o mal com o mal, troque o mal com o bem. Amém, irmãos? Amém. Então, com o novo nascimento e o Espírito Santo dentro, faz você agir de maneira contrária a uma natureza que anteriormente você tinha, que não faria de jeito nenhum. Eu não acredito, eu não creio em crente, em cristão, que em dado momento da vida, em uma situação, fala assim: se fosse no outro tempo, você saberia o que eu faria. Se fosse daquele tempo, se fosse do tempo que eu não era crente, eu nunca nasceu de novo. Verdade. Se eu não fosse um crente, nunca nem passou na porta. Verdade. Mas se fosse no meu tempo, nunca. Se ele tem esse tipo de atitude e pensamento, ele nunca nasceu de novo, porque isso também já estaria morto. Quem entendeu, irmãos? Amém.
Então, observe que o profeta irmão Branham diz no parágrafo 143: quando isto toma lugar, então as coisas que você fará, você encontrará que o Espírito que entrou em você no novo nascimento, você fará e crerá em tudo que Deus disse em sua palavra para você fazer. Amém. E todas as coisas que a Bíblia lhe diz para fazer, você pontuará cada palavra com um amém. Amém. E você não parará de dia e de noite até que você haja recebido isso. Até que você haja recebido isso. Recebido o que, pastor? Até que você encontre Deus. Porque, preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Satanás, ele cerca o cristão de todos os lados. Quando ele não te encontra, ele não te pega numa ponta, ele pode te pegar em outra ponta. Depois que ele viu, depois que ele tinha destruído o campo, boi, gado, filhos, e ele ficou firme e não abriu a boca, atribuindo culpa a Deus. Ah, Senhor, eu sou dizimista porque isso aconteceu. Ah, Senhor, eu vou na igreja todo domingo, o que aconteceu? Ah, Senhor, lava os pés, o que aconteceu? Ah, Senhor, eu leio a Bíblia todo dia, o que aconteceu? Atribuindo culpa a Deus. Aí Jó, não deu jeito. Aí Satanás encontra com Deus de novo. Ele manteve firme. O que você quer, Satanás? Você quer mais prova? Você quer mais prova que aquele homem é mudado? Você quer mais prova de que ele nasceu de novo? Você quer mais prova de que ele está cheio de Deus? Eu só queria tocar nele só um pouquinho. Na saúde dele. Já tinha tocado em tudo. Agora eu tocando nele, colocando câncer nele, enfermidade nele, um monte de coisa. Aí eu creio que ele vai te blasfemar na tua cara. Então Deus disse: vai, toque todo o seu corpo, menos na sua vida, alma, porque é minha. Amém, irmãos? É minha. E ele então foi de novo e tocou na carne do Jó, apodreceu sua carne, grandes chagas, grandes feridas ao ponto que mosca vinha. Jó tinha uma mão para poder espantar as moscas e outra mão com um caco de telha para poder raspar a ferida. Uma mão para poder tocar as moscas e a outra mão para raspar as feridas. Ferida na cabeça, tudo ferida na cabeça, no ouvido, no nariz, no olho, tudo chagas por todo o seu corpo. Não podia ninguém tomar banho nele, não podia lavar a boca. A sua boca parecia com um bafo de tantas cebolas. Ninguém chegava perto de Jó, nem 2 metros, porque o seu hálito matava até flores. Satanás tocou no corpo de Jó. Então observe bem que o diabo é assim: se ele não te pega numa ponta, ele quer pegar em outra ponta. Se ele não consegue ver um pai ou uma mãe fazer alguma coisa, ele toca no filho, toca na filha, toca no mais vulnerável. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Toca na parte mais vulnerável. Verdade. Mais vulnerável. Você acha que Satanás, quando perde uma pessoa do seu reino para o reino de Deus, você acha que ele não vai para a pranchetinha? Ele não guarda a pranchetinha, não? Ele guarda toda a pranchetinha que ele anotou na sua vida, que você gostava de fazer. E depois que você está no outro lado, no outro reino, que você está na igreja agora, congregando, tomando zanceia, ele quer fazer você fazer as mesmas coisas que antes mais te pegava no mundo. As coisas que você mais gostava. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Ele não vem com novas coisas, não. Ele tenta pegar você naquilo que você mais fazia no mundo.
aquilo que mais te dava prazer. É aquilo que ele te apresenta. Porque tem um caderninho de anotações de tudo que você fazia no mundo. Ele conhecia você antes. Os irmãos estão entendendo? Então observe que o novo nascimento, através do Espírito Santo, em uma alma, ele, diz o irmão Branham, que a partir disso ele está apto a ter uma vida digna do Evangelho, pois a partir dali Deus sabe que ele jamais negará a ele. Amém. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Só tem uma maneira de você jamais negar a Deus. Quando eu digo negar a Deus, não é dizer assim, nisso aqui eu não creio. Não é isso não, é negar em termos de ação, de comportamento, de atitude. Negá-lo. Só tem uma maneira, é estar selado com o Espírito Santo. Amém. Porque o profeta irmão Branham diz que só há 2 selos. Ou um é o selo de Deus, ou o outro é o selo do diabo. Verdade. Ou você está marcado com Deus, ou você está marcado com o diabo. Verdade. Ou você está marcado com o selo de Deus no seu coração, que é o Espírito Santo, ou você está marcado na sua mente com a marca da besta. Verdade. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então observe bem que o Espírito Santo, novo nascimento, é o único poder que nós temos. Nós não temos poder financeiro, nós não temos poder político, nós não temos poder midiático, nós não temos poder social. A única coisa que nós temos é poder de Deus. Amém, irmãos? Amém. O único poder que nós devemos ter é o poder de Deus. Aleluia. Porque essa é a fé que vence o mundo. Amém. Obrigado, Senhor. Se você tem o Espírito Santo, você está apto a vencer qualquer coisa. Aleluia. Bendito Espírito. Amém? Amém. Você está apto a vencer qualquer coisa. Se você tem o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo. Agora, se eu não tenho, e você não tem, mas você tem o quê? Pastor, eu tenho conhecimento, eu conheci que Deus enviou um profeta, eu conheci que Deus deu uma mensagem, fui batizado no nome dele, fui perdoado, eu creio, e tal, 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 mas não é isso. Não é isso. Verdade, Senhor. Os irmãos entendem? A Bíblia diz, quem crê, você já creu? Você já creu? Amém. E for batizado, será? Salvo. Que tipo de batismo é esse que a Bíblia está dizendo? É o da água? É o da água em nome do Senhor Jesus Cristo? Não. É o batismo do Espírito Santo. Por um Espírito somos batizados formando um corpo. Amém. E esse Espírito é o Espírito Santo. Amém. Tem gente que pensa que assim, quem crê e for batizado, pensa que é o batismo em nome de Jesus Cristo. Não, gente. Se for assim, a escritura de Atos 2,38 não tem sentido. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Pronto, fez? Fez. E, se você continuar, pode receber o dom do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quem crê? Já cremos, nós cremos, pastor. Nós cremos, eu creio. Pastor, o senhor crê? Creio. E for batizado, será salvo. Porque o batismo em água faz parte do processo salvífico. Verdade. Então, veja bem que o novo nascimento, por meio do Espírito Santo, é a única força que nós temos. É a única força que você terá. Porque quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo?
É você que vence o mundo? É você que vence o pecado? Não. É você que é convencido? É o Espírito Santo que te convence do mundo e do pecado. Aleluia. Jesus disse isso, não disse? Amém. É o Espírito Santo que nos convence. O Espírito Santo não deixa você turbado, não, ele te convence. O Espírito Santo não te deixa assim, será, não sei. O Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo te convence, amém, irmão? Amém. O Espírito Santo te convence. Aleluia. Não tem esse negócio, eu estou pensando, estou estudando, eu vou ver. Não, o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo te convence. Amém. Convence do pecado e do mundo. Então, se nós temos o Espírito Santo, se nós temos essa experiência com Deus, Deus está sossegado conosco. Amém. Não é assim? Verdade. Não é dessa forma? Amém. Quem é o pai aqui dentro que ainda não confia de deixar seu filho viajar sozinho? Levanta a mão. Uma, porque seu filho não tem idade para andar sozinho. Levanta a mão, seja sincero. Você que sabe que não confia que seu filho possa fazer certas coisas. Então você tem que ficar de olho, tem? Amém. Mas quando Deus dá o Espírito Santo para o homem, Deus não precisa mais ficar preocupado em perder. Amém, irmãos? Amém. Deus não precisa mais. Quando você não confia em seu filho, em sua filha, para determinada coisa. Papai, eu fui convidado para participar de uma festa. Fui convidado para ir num churrasco. Fui convidado para fazer uma excursão. Posso ir, papai? Papai conhece o filho. Mamãe já conhece a filha. Se não está convencido de que não deve ficar preocupado, se não há um descanso, de vez em quando manda um WhatsApp. Como é que tá aí? Já chegou? Com quem você está conversando agora? Você está em qual lugar? Mas o Espírito Santo que Deus dá para um filho, Deus não precisa fazer isso. Amém, irmãos? Porque quando Deus dá, Jesus disse, hão de receber do que é meu. Amém, irmãos? Vocês receberão do que é meu. Então, quando um homem, uma moça, um rapaz, um jovem, um pastor, seja o que for, recebe o Espírito Santo por meio do novo nascimento, não precisa mais se preocupar com ele. Deus não precisa mais se preocupar com ele. Verdade. No Antigo Testamento, quando havia as leis da adoção, o pai só podia fazer com que o filho herdasse toda a sua propriedade depois que o pai pudesse ver no filho uma responsabilidade pela qual poderia colocar toda a sua riqueza na mão dele. Quando o filho chegava a ser adoção. E a nossa adoção é o quê? É o Espírito. O profeta irmão Branco diz na mensagem, libertação total. Ele não te dará o Espírito Santo enquanto você continua tendo esses mesquinhos, essas coisinhas, quando você está ainda enrolado com isso, com aquilo outro. Os irmãos, né, irmão? Porque ele não te confia. Então veja bem, irmãos, eu quero que os irmãos prestem atenção de uma coisa. As pessoas têm que ter a direção, têm que ter o discernimento para separar o que é religioso, o que é uma vida religiosa, o que é uma vida manufaturada e uma vida cheia do Espírito Santo. Porque eu falei de 3 coisas aqui, não falei? Vida religiosa, manufaturada
e cheia do Espírito Santo. E as três é parecidíssima. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, vivendo do Espírito Santo, ela tem as mesmas ações de um religioso. E uma pessoa religiosa, que tem muita religião, não perde culto, não sei o que, está sempre cantando, não sei o que, é religiosa apenas, ela manufatura o que é real, que é o Espírito Santo. Então as pessoas têm que discernir, tem que ter o discernimento. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Amém. Como é que é as coisas? É isso. O irmão Brana chega a dizer a relação entre marido e esposa. Eu estava vendo, qual foi a mensagem? Está na mensagem, eu estava lendo a mensagem, foi ontem. O irmão Brana falando da relação entre Deus e a igreja. É como se fosse uma relação entre Deus e a igreja. E ele falando que existe uma relação entre esposa e marido, onde ela fala assim, ela chega em casa, o marido chega em casa e diz para a esposa assim: querida, olha, a firma mandou ir lá para tal cidade, tem que trabalhar 3 dias lá, ficar lá uma semana, tá? É a firma que mandou. Aí você prepara a minha mala? Ela vai e prepara a mala, põe as roupas, passa tudo direitinho, coloca tudo, e na hora que entrega para ele, na hora que vai beijar ele para ir embora, diz: mas se eu ficar sabendo que você saiu, olha, se eu ficar sabendo que você deu uma voltinha, se eu ficar sabendo que você foi em tal lugar, assim por diante, quando você chegar, o profeta disse: essa mulher nunca amou esse marido. Os irmãos estão entendendo? Nunca. E quando Deus dá a nós o Espírito Santo, e eu digo, eu vou lá no centro de BH, eu irei lá no centro de Sazedo, eu irei lá naquela festa, eu irei naquele lugar, é igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não precisou se preocupar com os 3. Eles estavam indo para o mundão, estavam indo para a Babilônia, e os 3 colocou no coração: nós não iremos contaminar, nós sabemos quem é Deus. Aleluia. Na mensagem Livro da Vida do Cordeiro, se Deus te dá seu Espírito Santo, sabendo que ele vai te perder na próxima esquina, então ele não é Deus, sabendo o fim. Como que Deus pode te dar o Espírito Santo para você, sabendo que te perderá na próxima esquina? Então ele não é Deus. Então ele não sabe o futuro. Não, irmão, por isso que eu falo para você: leia em casa a mensagem Libertação Total. Não. Se ela confia mesmo no seu marido, se ela é uma cristã, se ele é um cristão, não tem esse negócio de ficar pegando celular, deixa eu ver, tá dormindo, deixa eu ver qual mensagem que passou, o que conversou, deixa eu ver aqui quais ligações que ele fez e tal, deixa eu ligar lá para a firma. Meu marido saiu aí nos dias que ele trabalhou, ele chegou na hora certa, ele estava saindo, Não. Ela ama tanto ele, que ele tanto ama ela, que passa essa confiança para ele. Porque um homem que ama a mulher, automaticamente passa essa confiança para ela. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, que tem Deus nela, não existe plaquinha para ele, não. Plaquinha, aqui você não vira, aqui você não vira. Ele é guiado, ele tem o Espírito Santo, sabe o que tem que ser feito. Amém. Amém, irmãos? Não tem um livrinho de regras, não. Não há um livrinho de regras, não. Ele sabe o seu dever. Um cristão cheio do Espírito Santo tem que ficar ligando para ele: é culto, hein? É ceia, você está sumido, hein? Você está sumido dos cultos, sumido da ceia, você está atrasado no seu dízimo. O cristão que é cheio do Espírito Santo não precisa ficar mandando recadinho para ele. Ele sabe o que tem que ser feito. Aleluia. Então, irmãos, o
Santo é assim. O natural responde o espiritual. Responde assim. É dessa maneira. Quando o irmão Branham perdeu Billy Paul momentaneamente para o mundo, você sabe disso, a história. Quando ele tinha 14, 15 anos, quando o irmão Branham perdeu Billy Paul momentaneamente, quando Billy Paul estava sendo meio que desobediente em casa, não estava obedecendo o pai e a mãe, não estava em conformidade com as escrituras, saindo demais de bicicleta com os amiguinhos, prestes a ir para a represa tomar banho, não estava ouvindo o conselho do papai, né? O irmão Branham falou com ele, mas o irmão Branham chamou a atenção dele sabendo que ele não tinha experiência, sabendo que ele não tinha o Espírito Santo, sabendo que ele não tinha. Ele cria em Deus, era batizado em Jesus Cristo, tomava Santa Ceia e tudo mais, mas não tinha experiência. Até que o irmão Branham chamou ele no canto e falou com ele, ou você fica aqui em casa dessa maneira, ou então ele pegou a mochilinha lá, foi para a casa da vovó. E lá ele pegou uma terrível enfermidade. A ponto que se o irmão Branham não viesse e conversasse com ele na beira da cama, naquele hospital, ele iria morrer. Deus falou para ele, vai lá e ora por seu filho. Ele está morrendo. O irmão Branham foi lá e orou. Na verdade, o irmão Branham orou. O irmão Branham ajoelhou e disse para ele, você ora. Você ora. Depois que estava terminando, o irmão Branham fez uma oração. Mas mesmo assim, o irmão Branham não estava seguro ainda. O irmão Branham não estava seguro ainda. Não estava confiante ainda. O filhinho voltou para a igreja, voltou curado, a enfermidade foi embora, mas não estava seguro ainda. Até que, numa mensagem que ele ia pregar à noite, ele chega correndo para dentro do escritório, dizendo, papai, acabei de receber algo de Deus. Aleluia. Acabei de receber, um Branham sabia, um Branham soube. Acabei de receber algo de Deus, papai. Acabei de ter um encontro com Deus agora. Aí o irmão Branham diz, agora estou descansado. Amém, irmão? Amém. Agora eu estou descansado. Agora não precisa mais, filhinho, cuidado com fulano, hein? Cuidado com Beltrano, cuidado com quem você anda. Não precisa mais falar isso mais. Olha essas roupas, olha essa calça, olha essa bermuda, olha sem camisa. Ó, que negócio é esse? Ficar vendo esse negócio, assistir esse negócio? Não precisa mais. Não precisa mais. Por quê? Porque já não é mais você como seu tutor. Agora tem um tutor dentro chamado Espírito Santo. É o que muitos precisam. Amém. Sem isso não há arrebatamento. Verdade. Sem isso não há arrebatamento. Sem isso eu vou dizer a verdade. É pólvora para a grande tribulação. Nós não queremos ficar aqui para a grande tribulação. Amém. Mas o profeta diz, respondeu uma pergunta, mensagem, perguntas e respostas. Irmão Branham, subirão no rapto somente aqueles que têm o Espírito Santo? Ele disse sim, mas não somente isso, mas somente aqueles que são cheios, saturados pelo Espírito Santo. Aleluia. Os irmãos entenderam, irmão? Amém. Glória a Deus. Então é isso. Nem li o que eu queria, o assunto que entrar no jogo, para comparar com a irmã Branham, não dá tempo. Então veja bem, o Espírito Santo é a única coisa, o novo nascimento é a única coisa que nos estrutura. Não é ter uma igreja boa para congregar, não é ter um pastor bom para ouvi-lo, não é ter uns irmãos bons para apertar a mão, não é ter uma rádio boa para ouvir, não é isso não. O gargalo, não é isso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Não, é o Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. É uma experiência pessoal. Glória.
É algo entre você e Deus. Entre você e Deus. Entre você e Deus. É igual, por exemplo, lá em casa. Vou dar um... Meus meninos ouviram aí. É igual lá em casa, por exemplo. Eu tenho uma menina pequena e tenho 2 mais velhos. O Áquila, eu estou sempre dizendo o que ele deve fazer e o que não deve. O que pode e não pode. O que agrada a Deus e o que não agrada. O que entristece e não entristece. Quanto a Sharon, não precisa fazer nada disso. Aleluia. Lá em casa, estou falando na minha casa. Agora, se agir lá fora, que eu não vejo, aí é outra coisa. Aí é outra coisa. Estou falando na minha casa. Quanto a Sharon, não precisa. O Áquila tem que ficar dizendo: Áquila, leia a mensagem, meu filho. A Sharon não. Sharon, eu estou subindo, está lá uma mensagem lendo. Áquila, vai orar. Sharon não. Sharon, eu vou de madrugada, está lá orando no sofá. Levanta, está lá orando. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, irmãos? Amém. Estou colocando meus filhos nesse sentido. Vocês entenderam. Aleluia. Então, da mesma forma, é o Espírito Santo. Da mesma forma, é o Espírito Santo. Quando um filho era colocado sob a herdade de um pai, no Antigo Testamento, quando ele chegava a ser adotado, quando chegava a ser a adoção, então era 21 anos de idade. Chegava a 21 anos de idade, então nesse período ele tinha um tutor. Ele tinha um tutor que o preparava ele para que no tempo da adoção, se ele estava pronto ou não para receber toda aquela herança. Nós sabemos que nossa herança não é um terreno, nossa herança é o Espírito Santo. Você está pronto para receber essa herança? Aí, aquele rapaz tinha um tutor, e então ele ficava, o seu pai muito ocupado, então aquele tutor era contratado para poder criar naquele rapaz uma conduta, criar nele uma conduta especial igual ao do seu pai. E quando chegava no tempo da adoção, o tutor chegava para o pai e disse: olha, seu filho está na posição de herdar. Seu filho pode colocar tudo na mão dele, porque ele está pronto para receber sua herança. Pode colocar na mão dele. E então, quando o pai ouvia isso, ficava alegre. E então as leis da adoção faziam uma festa grande. E então, no meio da festa, vestia aquele rapaz com vestes. E então, no meio daquela festa, depois no centro, assim, o pai tomava o microfone, vamos dizer assim, não tinha microfone, mas o pai tomava a palavra e apresentava: aqui está, para toda aquela multidão, aqui está, meu filho, tudo que eu tenho agora é dele agora. Em outras palavras, ele pode continuar fazendo o que eu estou fazendo. Amém, irmãos? Amém. O Espírito Santo na igreja é para quê? Para continuar as obras que Jesus Cristo só fez em 3 anos e meio. Quem entendeu, irmãos? O Espírito Santo é para continuar as obras. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. O que é importante, tão importante. Talvez vamos deixar isso aqui para domingo. Eu posso continuar, se Deus não me tirar para outra linha. Então, que Deus possa abençoar a cada irmão. E entenda, procura entender que sem o Espírito Santo, nós não vamos herdar os céus. Podemos herdar aqui algumas coisinhas, uma curinha aqui, uma alegria no Espírito aí na igreja, herdar ali uma cura de vez em quando, uma coisinha e tal, alegrar, tal, mas o céu não. Temos que ter o Espírito Santo para herdar o céu. Amém, Jesus. Porque só vai entrar lá, diz o irmão Branham, quem tem o Espírito Santo. Amém. Só quem tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Só quem tem o Espírito Santo. E quem deixou para a última hora, vai ser igual a Virgenese. Deixou para a última hora. Ah, já busquei, já achei. Não, agora já fechou a porta, não tem mais jeito.
Os irmãos vêm, né, irmãos? Vamos orar, Deus. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Domingo, se Deus permitir, nós estaremos aqui às 18 horas. E sábado, reunião com a mocidade. O irmão Guinaldo mandou fazer 5.000 panfletos. Creio que depois a gente vai distribuir esse ano que vem os panfletos evangélicos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Celestial, ó Deus, o profeta disse que em determinadas pregações isso faria com que as pessoas entrassem em desespero. Ó Pai, só o fato, Senhor Deus, de entender que essas coisas não são coisas naturais, elas são sobrenaturais. E nós pedimos que o Senhor, Pai querido, possa nos fortalecer, possa nos abençoar, possa nos vitaminar com a Tua palavra. Senhor Jesus, que nós possamos ter uma vida digna do Evangelho. Aleluia. Ó Pai, esta é a pergunta da mensagem. A sua vida digna do Evangelho? Ó Deus querido, ajuda-nos, perdoa nossas fraquezas, perdoa nossas faltas. Ó Senhor, é como o teu profeta diz, a igreja precisa colocar combustível. E o combustível é a oração, jejum, consagração, leitura da palavra, buscando o Senhor enquanto se pode achar. Ó Deus, abençoa cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Até domingo, se Deus assim permitir. Deus abençoe cada um dos irmãos. Amém.